O presidente Lula participou do segundo dia da cúpula do G20 na África do Sul sobre minerais críticos e inteligência artificial, dois temas que estão na moda, agora. Ainda nesse domingo, ele vai seguir para Moçambique para uma visita oficial e o enviado especial da CNN Brasil, Américo Martins, vem conversar com a gente e traz todos os últimos detalhes sobre essa agenda do presidente Lula ao vivo de Joanesburgo. Bom dia, Américo. Olá, Muriel, muito bom dia, um excelente domingo para você e para todo mundo que nos acompanha. O presidente Lula está participando agora aqui na reunião do G20 da última plenária dos líderes. Essa reunião deve acabar dentro de mais ou menos 45 minutos, encerrando definitivamente a cúpula dos líderes aqui do G20. O presidente Lula já fez dois pronunciamentos na manhã deste domingo. Em primeiro lugar, ele teve uma reunião junto com o primeiro-ministro da Índia, o Modi, Narendra Modi, e também com o presidente da África do Sul, anfitrião aqui do G20, Cyril Ramaphosa. Esses três países juntos combinam num grupo chamado IBAS, Índia, Brasil e África do Sul. É uma organização informal dessas três grandes democracias do mundo em desenvolvimento que não se reuniam desde 2011. Eles tiveram então essa reunião de cúpula entre os três por aqui e o presidente Lula destacou o papel que esse grupo tem para discussões que envolvam teses comuns a grandes democracias. Os três países fazem parte tanto do G20 como dos BRICS, mas acreditam que existe um espaço para esse grupo dos três, porque eles têm esses valores democráticos que não fazem parte de todos os países que fazem parte do G20 ou dos BRICS. O presidente Lula, no discurso com os líderes da Índia e da África do Sul, perguntou se não seria o caso de se expandir esse grupo para outras grandes democracias em desenvolvimento. Ele mencionou, por exemplo, a Malásia e o México. Logo depois, o presidente participou da plenária que deu início aos trabalhos aqui no G20 e aí ele falou sobre esses dois pontos que você destacou, os minerais críticos e também a inteligência artificial. Com relação aos minerais críticos, o presidente destacou a importância deles e também disse que a soberania de um país não pode ser medida pela quantidade de reservas minerais que esse país tem, mas sim pela sua capacidade de beneficiar esses minerais. Ele disse que o Brasil quer fazer parcerias com muitas potências do mundo para beneficiar esses minerais críticos no Brasil, gerando mais movimento na economia brasileira e também aumentando a soberania do Brasil. Esse é um tópico, inclusive, Muriel, que, como a gente vem acompanhando, pode ser objeto das discussões entre o Brasil e os Estados Unidos no âmbito aí da remoção daquele tarifaço que foi imposto pelo presidente Donald Trump contra as importações brasileiras. Com relação à inteligência artificial, o presidente voltou a dizer que é importante que o mundo reconheça como a inteligência artificial pode mudar a vida das pessoas, mas também voltou a defender uma regulação desse ambiente, chegando a falar que a forma como a inteligência artificial está se desenvolvendo pode gerar um novo tipo de colonialismo, nas palavras dele, uma espécie de colonialismo digital, onde os principais países do mundo teriam muito mais poder do que os países em desenvolvimento. O presidente Lula deve dar uma entrevista coletiva hoje à tarde, até agora ele não se manifestou, por exemplo, sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, espera-se que ele se manifeste sobre isso e também comente vários outros aspectos aqui da cúpula do G20, da COP, de vários assuntos. Nós vamos acompanhar isso. Por enquanto, vamos ouvir, Muriel, um trechinho do discurso do presidente Lula quando ele fala da importância dos minerais críticos e a visão que ele tem para a exploração desses recursos. Os países com grande concentração de reservas de minerais não podem ser vistos como os meros fornecedores, enquanto seguem à margem da inovação tecnológica. O que está em jogo não é apenas quem detém esses recursos, mas quem controla o conhecimento e o valor agregado que deles derivam. Falar sobre minerais críticos também é falar sobre soberania. A soberania não é medida pela quantidade de depósitos naturais, mas pela habilidade de transformar recursos através de políticas que tragam benefícios para a população. Precisamos de investimentos ambientalmente
e socialmente responsáveis que contribuam para fortalecer a base industrial e tecnológica dos países detentores de recursos. O presidente Lula também falou sobre a governança da inteligência artificial e a necessidade de se evitar uma nova forma de colonialismo digital. 20 anos após as primeiras cúpulas sobre sociedade da informação, 2 bilhões e 600 milhões de pessoas não têm sequer acesso ao mundo digital. Em países de renda alta, 93% da população tem acesso à internet, enquanto nos países de baixa renda, esse percentual é de apenas 27%. Quando poucos controlam os algoritmos, os dados e as infraestruturas atreladas aos processos econômicos, a inovação passa a gerar exclusão. É fundamental evitar uma nova forma de colonialismo digital. É urgente que as maiores economias do mundo aprofundem o debate sobre a governança da inteligência artificial e que as Nações Unidas sejam o centro dessa discussão.